Se você está ouvindo isso, prepare seu coração para uma das histórias mais dolorosas que você já escutou. Deixe um like agora se você acredita que ninguém deveria abandonar a própria mãe. E fique até o final, porque o que aconteceu naquela UTI vai te fazer repensar cada decisão que você já tomou na vida. Um homem de uniforme ordenou desligar os aparelhos de uma idosa desconhecida. Ele assinou o papel com um sorriso cínico, pensando apenas no dinheiro que guardaria nos cofres do Estado. Mas quando descobriu a identidade daquela mulher, o mundo dele desabou. E o pior, era tarde demais. Os aparelhos já haviam sido desligados, e aquela mulher era a pessoa que ele mais deveria ter protegido na vida inteira. O ar-condicionado da UTI do Hospital Municipal São Lucas zumbia em um ritmo monótono, quase hipnótico, enquanto as máquinas ao redor dos leitos piscavam suas luzes verdes e vermelhas em uma dança silenciosa entre a vida e a morte. O cheiro de desinfetante, misturado com algo mais pesado, mais definitivo, pairava no corredor mal iluminado. Era uma terça-feira à noite e o plantão estava tranquilo demais para ser verdade. O inspetor Ricardo Monteiro entrou na UTI-1 com a arrogância de quem sabe que seu distintivo abre todas as portas. Alto, de ombros largos, com um uniforme impecavelmente passado e uma expressão que nunca demonstrava piedade, ele era conhecido em toda a cidade como o policial mais temido e, nos bastidores, o mais corrupto. Seus olhos escuros varreram o ambiente com o desdém de quem vê pessoas como números, estatísticas, problemas a serem resolvidos ou eliminados. A doutora Clarissa Oliveira, uma médica jovem de apenas 32 anos, com olheiras profundas de quem trabalhava turnos duplos para pagar as dívidas da faculdade, levantou os olhos de sua prancheta quando ouviu os passos pesados se aproximando. Seu coração afundou. Ela conhecia aquele homem. Todo mundo no hospital conhecia. Ricardo Monteiro não vinha ao hospital para visitar doentes ou oferecer apoio. Ele vinha para fazer acordos, para pressionar, para garantir que certas coisas acontecessem ou deixassem de acontecer. Doutora, o inspetor disse, a voz grave ecoando pelo corredor silencioso. Preciso falar sobre a paciente do leito 7. A sem identificação que deram entrada hoje de manhã. Clarissa engoliu em seco. Ela sabia exatamente de quem ele estava falando. A mulher idosa, aparentando ter entre 65 e 70 anos, que havia sido atropelada na Avenida das Palmeiras por volta das 5 da manhã. Sem documentos, sem celular, sem nada que pudesse identificá-la. O corpo frágil, coberto de hematomas, a perna esquerda quebrada em 3 lugares, traumatismo craniano severo. As chances eram mínimas, mas ela estava viva. Ainda estava lutando. Inspetor, a senhora precisa de cuidados intensivos. Estamos fazendo tudo o que podemos para estabilizá-la. Assim que acordar, poderemos tentar identificá-la. Com certeza alguém está procurando por ela. Ricardo soltou uma risada curta, sem humor. Ninguém está procurando por ela, doutora. É mais uma mendiga que estava no lugar errado na hora errada. Olha para ela. Roupas velhas, chinelos gastos, provavelmente uma moradora de rua. Quantos casos como esse vocês já viram aqui? Essas pessoas aparecem, consomem recursos do Estado e depois somem. Ninguém sente falta. As palavras dele caíram como chumbo no estômago de Clarissa. Ela sentiu a bile subindo pela garganta. Inspetor, com todo respeito, essa mulher é um ser humano. Ela tem direito ao tratamento. Não podemos simplesmente... Simplesmente o quê? Ricardo a interrompeu, dando um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Sua voz baixou para um sussurro ameaçador.
Gastar milhares de reais do dinheiro público em alguém que provavelmente nem vai sobreviver? Doutora, eu entendo que você é nova nessa profissão, mas deixe-me te dar uma lição de realidade. Esse hospital está quebrado. Tem gente morrendo na fila esperando por um leito, por uma cirurgia, e vocês vão desperdiçar recursos com uma indigente? Clarissa sentiu as mãos tremendo. Ela olhou ao redor, procurando apoio, mas os outros médicos e enfermeiros desviaram o olhar. Todos sabiam que confrontar Ricardo Monteiro era assinar a própria sentença de morte profissional. Ele tinha conexões em toda a prefeitura, na Secretaria de Saúde. Ele podia fazer a vida de qualquer um virar um inferno. Eu não posso simplesmente desligar os aparelhos de uma paciente, inspetor. Isso seria homicídio. Clarissa tentou manter a voz firme, mas a traição em seu tom era evidente. Ninguém está pedindo para você fazer nada, querida. Ricardo sorriu, mas era um sorriso de predador. Eu só estou sugerindo que talvez seja melhor redirecionar os recursos limitados deste hospital para pacientes com chances reais de recuperação. Pacientes com família, com identidade, com uma vida para voltar. Essa mulher aí é um peso morto, literalmente. Ele fez uma pausa, deixando o veneno de suas palavras se infiltrar. Olha, eu vou facilitar para você. Eu vou assinar um documento assumindo a responsabilidade pela decisão. Vou dizer que, após investigação policial, determinamos que a paciente não tem família, não tem recursos, e que manter o tratamento é um desperdício de dinheiro público. Você só precisa seguir as ordens. Clarissa sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ela olhou para o leito 7, onde a mulher desconhecida respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo sob o auxílio das máquinas. Quem era ela? Qual era sua história? Será que realmente ninguém a amava, ninguém sentiria sua falta? Eu preciso de 24 horas. Clarissa finalmente disse, a voz quebrando. 24 horas para tentar identificá-la. Se em 24 horas não conseguirmos, então eu sigo o protocolo que você está sugerindo. Ricardo estudou o rosto dela por um longo momento e então assentiu. 24 horas, mas nem um minuto a mais, doutora. Depois disso, você desliga tudo. E nem pense em tentar me enrolar. Eu vou estar de olho. Ele se virou e começou a caminhar em direção à saída, mas parou e olhou para trás. Ah, e doutora? Isso fica entre nós. Se eu descobrir que você andou falando para alguém sobre nossa conversa, sobre esse caso, você vai descobrir que trabalhar em medicina pode se tornar muito difícil nesta cidade. Existem muitas maneiras de arruinar uma carreira. Você me entende? Clarissa apenas assentiu, incapaz de falar. Quando Ricardo finalmente saiu, ela desabou em uma cadeira, as pernas falhando. Ao redor dela, o hospital continuava seu ritmo normal, indiferente à tragédia que se desenrolava. Uma enfermeira idosa, Dona Teresa, se aproximou e colocou uma mão gentil em seu ombro. Você fez o que podia, minha filha. Às vezes não temos escolha. Mas Clarissa sabia que isso era mentira. Ela tinha escolha. Ela só estava com muito medo para fazer a coisa certa. Enquanto isso, Ricardo Monteiro saiu do hospital, assoviando uma melodia alegre. Para ele, aquilo era apenas mais um dia de trabalho, mais um problema resolvido. Ele nem havia olhado para o rosto da mulher no leito 7. Para quê? Ela era invisível para ele, como tantas outras pessoas que ele considerava descartáveis. Ele entrou em seu carro, uma BMW preta reluzente, completamente fora do alcance de seu salário oficial de inspetor. O motor ronronou suavemente quando ele ligou a ignição. Seu celular tocou. Era Bárbara, sua namorada de 25 anos, uma modelo aspirante que ele sustentava em um apartamento chique no bairro nobre da cidade. Amor, estou saindo do trabalho agora.
Vou te buscar em 15 minutos. Hoje vamos jantar naquele restaurante italiano que você queria conhecer, o Da Vittorio. Pode pedir o que quiser. O céu é o limite. A voz dela do outro lado era animada, superficial. Ah, que perfeito, Rick! Você é o melhor namorado do mundo! Ricardo sorriu, acelerando o carro. Ele não pensou mais na mulher no hospital. Ela já estava apagada de sua mente. Apenas mais um arquivo fechado, mais um problema eliminado. Ele não sabia que aquela decisão, tomada com tanta leviandade, viria a destruir completamente sua vida. A noite em São Paulo era quente e úmida, o tipo de calor que gruda na pele e torna o ar denso, difícil de respirar. Ricardo dirigia pela Marginal Pinheiros, as luzes da cidade piscando ao seu redor como estrelas caídas. O rádio tocava uma música suave e ele tamborilava os dedos no volante, pensando no jantar, no vinho caro que pediria, talvez em uma escapada de fim de semana para Campos do Jordão. Sua vida era perfeita, ou, pelo menos, era o que ele achava. Dinheiro fluindo de todas as direções, respeito ou medo, tanto fazia, poder suficiente para dobrar as regras ao seu favor. Ele havia conquistado tudo sozinho, subindo da lama das favelas até o topo, e não devia nada a ninguém, especialmente não a ela. Mas a memória tem vida própria. Às vezes ela ataca quando menos esperamos, abrindo feridas que pensávamos ter cicatrizado. Enquanto Ricardo esperava no semáforo, uma mulher idosa atravessou a faixa de pedestres empurrando um carrinho de supermercado cheio de latas vazias. Ela era magra, curvada pelo peso dos anos e do trabalho. Por uma fração de segundo, a imagem se sobrepôs à outra, mais antiga, enterrada fundo em sua memória. Ele viu outra mulher, também magra, também curvada, mas com um sorriso caloroso no rosto. Uma mulher que acordava às 4 da manhã para limpar escritórios antes de ir para o trabalho oficial como empregada doméstica. Uma mulher cujas mãos estavam sempre rachadas de tanto lavar, esfregar, polir. Uma mulher que nunca teve nada, mas que deu tudo. Ricardo sacudiu a cabeça, afastando a imagem. Não, ele não ia pensar nela. Não hoje, não nunca. Aquilo era o passado, um capítulo fechado de uma vida que ele havia deixado para trás. Ele havia feito sua escolha há muito tempo, e não havia arrependimento. O semáforo abriu, e ele acelerou, deixando a mulher com o carrinho para trás, assim como havia deixado tantas outras coisas. Na favela do Jardim Esperança, no extremo sul da cidade, uma casa minúscula de tijolos aparentes e telhado de zinco permanecia silenciosa. A porta estava destrancada, como sempre ficava quando a dona saía. Não havia nada de valor para roubar, e os vizinhos sabiam que Dona Helena era uma boa pessoa, sempre pronta para ajudar, sempre com uma palavra gentil. Mas hoje, Dona Helena não havia voltado. Seu gato, um vira-lata laranja chamado Pipoca, miava desesperado na janela, com fome e confuso. A vizinha, Dona Joana, uma senhora igualmente idosa, mas de saúde mais robusta, olhava para a casa com preocupação crescente. Isso não é normal. Helena nunca fica fora a noite toda. Ela sempre volta antes de escurecer. Dona Joana disse para o marido, seu Antônio, que estava sentado na varanda consertando um rádio velho. Talvez ela tenha ido visitar alguém e decidiu ficar. Seu Antônio respondeu sem tirar os olhos do aparelho desmontado à sua frente. Mas Dona Joana sabia que isso não fazia sentido. Helena não tinha ninguém. Seu único filho, aquele menino que ela criou com tanto sacrifício, havia desaparecido de sua vida há anos. Ele nunca visitava, nunca ligava. A última vez que Dona Joana ouvira falar dele foi quando Helena, com lágrimas nos olhos, contou que ele havia mudado de número de telefone e não tinha dado o novo para ela. Esse menino não presta, Joana havia dito na época. Depois de tudo que você fez por ele, te abandonar assim? Helena havia defendido o filho, como sempre fazia.
Ele está ocupado, Joana. Ele tem uma vida importante agora. É inspetor de polícia, você sabe. Tem muitas responsabilidades. Mas Dona Joana via a dor nos olhos da amiga. Via como ela esperava na janela toda vez que um carro subia o morro, esperando que fosse ele. Via como ela guardava dinheiro da aposentadoria miserável para comprar presentes de Natal que nunca eram entregues porque o filho nunca aparecia. Agora, olhando para a casa vazia, um pressentimento terrível apertou o peito de Dona Joana. Alguma coisa estava errada. Muito errada. Antônio, ela chamou, a voz trêmula. Eu acho que a gente devia ir na polícia. Fazer uma ocorrência de desaparecimento. Seu Antônio finalmente levantou os olhos. Quer ir fazer ocorrência de uma mulher que está desaparecida há menos de um dia? Joana, a polícia vai rir da sua cara. Espera mais um pouco. Com certeza ela aparece. Mas ela não apareceu. E enquanto a noite avançava, Pipoca continuava miando na janela vazia, e Dona Joana permanecia acordada, rezando para que sua amiga estivesse bem, onde quer que estivesse. No leito 7 da UTI, a mulher sem nome lutava. Seu corpo, quebrado e machucado, se recusava a desistir. Só as pálpebras inchadas, seus olhos se moviam em sono REM, sonhando, ou talvez lembrando. Em sua mente nublada pela dor e pelos medicamentos, imagens fragmentadas dançavam. Um menino pequeno, de olhos enormes e sorriso banguela, correndo em sua direção com os braços abertos. Mamãe, mamãe, olha o que eu desenhei para você. Um desenho de duas figuras de palito, uma grande e uma pequena, sob um sol amarelo. Debaixo, em letras tortas, escrito com capricho infantil, eu e minha mãe, a melhor do mundo. A imagem mudou. O mesmo menino, agora adolescente, olhos cheios de vergonha. Mãe, eu não quero que você vá na minha formatura da escola. Meus amigos vão estar lá com os pais deles, e você, com essa roupa de empregada, vai me deixar com vergonha. A dor que ela sentiu naquele dia foi pior do que qualquer dor física que sentia agora. Mas ela havia engolido as lágrimas, beijado a testa do filho e dito: tudo bem, meu amor, você vai ficar lindo de uniforme. Eu vou rezar por você daqui de casa. Mais imagens. O filho, agora um homem feito, de uniforme da polícia, tão bonito, tão imponente. Ela havia ido visitá-lo na delegacia, levando um marmitex que havia preparado com tanto carinho, o frango com quiabo que ele sempre amou quando criança. Mas ele a recebeu na porta, sem deixá-la entrar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu estou trabalhando. Você não pode simplesmente aparecer assim. Eu só trouxe comida para você, filho. Pensei que você gostaria de... Eu tenho dinheiro para comprar minha própria comida, mãe. Olha, eu vou te ligar depois, tá? Agora não é uma boa hora. Ele havia pegado o marmitex, mas ela nunca recebeu aquela ligação. E nos anos que se seguiram, as visitas foram ficando mais raras, até que pararam completamente. A última vez que ela o viu foi há 5 anos. Ela havia juntado cada centavo de sua aposentadoria para comprar um presente de aniversário para ele, uma caneta cara que viu em uma vitrine e pensou que ele, agora inspetor, apreciaria. Ela foi até o apartamento dele, um lugar chique que ela nunca havia visitado. Quando ele atendeu a porta, havia uma mulher jovem e bonita ao fundo, de roupão de seda, rindo ao telefone. O rosto dele se fechou quando viu a mãe. Mãe, eu pedi para você não vir aqui. Você está me constrangendo. Eu só queria te dar isso. É seu aniversário, filho. 35 anos. Ela estendeu o pacote embrulhado com papel colorido. Ele pegou o presente sem abrir, sem olhar nos olhos dela. Obrigado. Agora preciso ir. Tenho compromissos. Filho,
Quando é que você vai me visitar? Faz tanto tempo. A gente podia almoçar junto, conversar. Mãe, eu estou muito ocupado. Minha vida agora é diferente. Você não entenderia. Olha, eu vou mandar um dinheiro para você no final do mês, tá? Compra umas coisas para você. Eu não quero dinheiro, filho. Eu quero você. Mas a porta já estava se fechando. E aquele foi o último dinheiro que ela recebeu dele. Depois disso, ele mudou de número, mudou de endereço. Desapareceu da vida dela como se ela nunca tivesse existido. E agora, naquele leito de hospital, abandonada mais uma vez, mas desta vez por todos, ela continuava lutando. Porque era isso que ela sempre fez: lutar, sobreviver, esperar que um dia, talvez, seu filho voltasse e lembrasse do menino que a amava, que a chamava de melhor do mundo. Mas ela não sabia que o tempo estava se esgotando e que o filho que ela tanto amava era exatamente quem havia assinado sua sentença de morte. No restaurante da Vitório, Ricardo e Bárbara estavam sentados em uma mesa íntima, perto da janela que dava para o Parque Ibirapuera iluminado. Velas tremeluziam entre eles, e o sommelier acabara de servir uma garrafa de Barolo, que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Bárbara ria de alguma história que Ricardo contava, seus olhos brilhando à luz das velas, mais interessados nas joias que ele havia prometido do que nas palavras que ele dizia. Ela era bonita, disso não havia dúvida, mas havia um vazio nela, uma superficialidade que Ricardo escolhia ignorar. Ele ergueu a taça, brindando consigo mesmo pelo sucesso, pelo poder, pela vida que havia construído. Tudo que ele conquistou foi por seus próprios méritos, arrancando oportunidades com os dentes, fazendo o que era necessário para subir. Ele não devia nada a ninguém. Mas, no fundo, em um canto escuro de sua alma que ele se recusava a visitar, uma voz pequena sussurrava: "Você deve tudo a ela. Tudo o que você é, ela fez. E você a abandonou como um cachorro na estrada." Ricardo engoliu o vinho de uma vez, afogando a voz. "Garçom, traga outra garrafa." A noite seguiu em falsa felicidade, enquanto a quilômetros dali, em um leito de hospital, uma mãe continuava sua luta solitária. E o relógio continuava seu tic-tac implacável, contando as 24 horas que separariam a vida da morte. Depois da meia-noite, o restaurante finalmente fechou as portas. Ricardo deixou uma gorjeta generosa, mais para impressionar Bárbara do que por real generosidade, e os dois saíram para a noite morna de São Paulo. Ela pendurou-se em seu braço, falando sobre uma bolsa que vira em uma vitrine na Oscar Freire, e ele apenas murmurava concordâncias, já meio tonto do vinho. Quando chegaram ao apartamento dela, um estúdio moderno e minimalista que Ricardo pagava, ela o puxou para o sofá, mas ele estava cansado, a cabeça pesada. "Amor, acho que vou para casa hoje. Tenho uma reunião cedo amanhã." Ela fez bico, mas não insistiu. Estava acostumada com as idas e vindas dele, com o fato de que ela era apenas uma distração bonita em sua vida, não algo permanente ou significativo. Ricardo voltou para seu próprio apartamento, um loft espaçoso em Pinheiros, com vista para a cidade. Era um lugar frio, apesar da decoração cara. Não havia fotos nas paredes, não havia lembranças pessoais. Era como se ele estivesse tentando apagar qualquer traço de quem ele realmente era, de onde vinha. Ele tomou banho, deixando a água quente lavar o dia. Mas quando fechou os olhos sob o chuveiro, aquela imagem voltou. A mulher com o carrinho de latas. E por trás dela, outra imagem, insistente. Uma casa minúscula, paredes de tijolo nu, cheiro de sabão em pó e feijão no fogão. Uma mulher cantarolando enquanto pendurava roupas no varal. "Riquinho, vem cá, meu filho. Vem ajudar a mamãe a estender as roupas." E um menino, ele mesmo, tão pequeno, tão feliz,
correndo para ajudar. Mamãe, quando eu crescer, vou comprar uma casa grande para você, com um quarto só seu, e um sofá macio, e uma TV de tela grande. Ela riu, aquele riso que parecia fazer o sol brilhar mais forte. Ah, meu amor, eu não preciso de nada disso. Só preciso de você feliz e saudável. Ricardo abriu os olhos bruscamente, desligando o chuveiro. Por que essas memórias estavam voltando agora? Ele não pensava nela há anos. Tinha trancado aquela parte de sua vida em uma caixa e jogado a chave fora. Ele se secou com raiva, como se pudesse esfregar as lembranças para longe. Vista um roupão, pegou um copo de uísque e foi para a varanda. A cidade se estendia abaixo dele, milhões de luzes, milhões de vidas. Ele estava no topo agora. Ninguém podia tocá-lo. Mas a solidão daquela varanda era esmagadora. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Monteiro se sentiu pequeno, perdido. Uma criança assustada fingindo ser um homem. Ele bebeu o uísque de uma vez e foi para a cama, determinado a dormir e esquecer. Mas o sono não veio fácil, e quando finalmente veio, trouxe sonhos perturbadores. Sonhos de uma mulher chamando seu nome, estendendo a mão para ele, mas ele continuava andando, virando as costas, até que a voz dela se tornava um grito distante que se perdia no vento. Se você está sentindo um aperto no peito, deixe um like para que mais pessoas ouçam essa história. E não saia ainda, porque o pior está por vir. E quando a verdade vier à tona, nada mais será como antes. Na manhã seguinte, a luz pálida do amanhecer entrou pelas janelas da UTI como um juiz silencioso. Clarissa Oliveira não havia dormido. Ela passara a noite toda ao lado do leito 7, observando a mulher desconhecida lutar por cada respiração. Havia algo naquela paciente que tocava seu coração de uma maneira que ela não conseguia explicar. Talvez fosse a fragilidade, talvez fosse a injustiça gritante de tudo aquilo. Ela havia examinado cada centímetro do corpo da mulher, procurando por pistas. Nenhuma tatuagem, nenhuma cicatriz distintiva que pudesse ajudar na identificação. As roupas que ela usava quando deu entrada haviam sido guardadas em um saco plástico, roupas simples, gastas pelo tempo e pelo uso. Uma blusa floral desbotada, uma calça de tecido fino com remendos caseiros, chinelos de dedo com as tiras arrebentadas. Mas havia algo que Clarissa notou. As unhas da mulher, apesar de curtas e sem esmalte, estavam limpas, cuidadas. As mãos, embora calejadas e marcadas pelo trabalho pesado, tinham uma certa delicadeza. Essa não era uma mulher que havia desistido de si mesma. Era uma mulher que, apesar de tudo, mantinha sua dignidade. Doutora, a enfermeira Teresa se aproximou com uma xícara de café. Você precisa descansar um pouco. Eu fico de olho nela. Clarissa balançou a cabeça. Ainda temos 17 horas. 17 horas para descobrir quem ela é, para encontrar alguém que se importe. Não posso desistir ainda. Teresa suspirou, colocando a mão no ombro da jovem médica. Você sabe que o inspetor vai voltar, não sabe? E quando ele voltar, ele não vai aceitar desculpas. Homens como ele não mudam de ideia. Eu sei, mas eu tenho que tentar. Clarissa olhou para o rosto sereno da paciente, os olhos fechados, as feições relaxadas pela sedação. Se eu não tentar, quem vai tentar por ela? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Joana Costa, assistente social do Programa Municipal de Pessoas em Situação de Rua, chegava ao seu pequeno escritório em um prédio público decrépito. Ela era uma mulher de 48 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, olhos cansados, mas gentis, e um coração que ainda acreditava que podia fazer diferença. Sua mesa estava coberta de processos, relatórios, casos que nunca terminavam. Mas quando ela ligou o computador, um e-mail chamou sua atenção. Era do Hospital Municipal São Lucas,
Um pedido de ajuda para identificar uma paciente sem documentos que dera entrada após um atropelamento. Joana abriu o anexo, um formulário padrão com as poucas informações disponíveis. Mulher, entre 65 e 70 anos, cabelos grisalhos, 1,55 m de altura, aproximadamente 55 quilos. Roupas simples, sem documentos. Localização do acidente: Avenida das Palmeiras, altura do número 2500, às 5h15 da manhã. O coração de Joana apertou. Esse cruzamento ficava a apenas 3 quadras da favela do Jardim Esperança, uma comunidade que ela conhecia bem. Muitos dos seus assistidos moravam lá. Seria possível que alguém reconhecesse a descrição? Ela pegou seu telefone e começou a fazer ligações. Primeiro para Padre Miguel, que administrava a pequena igreja da comunidade e conhecia quase todos os moradores. Depois, para Dona Conceição, líder da Associação de Moradores. E então, para o pessoal da creche comunitária, do posto de saúde, do centro de convivência de idosos. A cada ligação, a mesma descrição, a mesma súplica. Alguém conhece uma senhora que se encaixa nesse perfil? Alguém está sentindo falta de alguém? Foi na 5ª ligação que ela conseguiu algo. A voz do outro lado era trêmula, ansiosa. Aqui é Dona Joana, da Rua das Acácias, número 42. Minha vizinha, Dona Helena, ela não voltou para casa desde ontem de manhã. Ela sempre sai cedo para catar materiais recicláveis antes de ir trabalhar como diarista, mas nunca fica fora a noite toda. Estou muito preocupada. O coração de Joana Costa, a assistente social, disparou. Dona Helena. Um nome, finalmente. Pode me descrever ela? A descrição que Dona Joana, a vizinha, deu era quase perfeita. A altura, o peso, os cabelos grisalhos, as roupas simples. Ela sempre usa uma blusa florida que eu dei para ela no Natal passado. É azul com flores laranjas. Era ela. Tinha que ser. Joana Costa sentiu uma mistura de alívio e terror. Alívio por ter encontrado uma pista, terror pelo que isso significava. A senhora pode ir até a casa dela e ver se encontra algum documento? Algo que nos ajude a confirmar a identidade? Claro, claro. Eu tenho uma chave reserva. Ela sempre deixava comigo para quando ela viajasse, mas ela nunca viajou. Vou lá agora mesmo. Meia hora depois, Dona Joana, a vizinha, ligou de volta, a voz embargada. Achei a carteira de identidade dela. Helena Monteiro da Silva, nascida em 15 de agosto de 1955. Tem uma foto antiga aqui também, dela com um menino pequeno. Atrás está escrito: Eu e meu riquinho, meu tesouro. Joana Costa anotou tudo freneticamente. E ela tem família? Alguém que possamos avisar? Dona Joana hesitou. Ela tem um filho, mas ele não fala com ela há anos. Ele é policial, inspetor de polícia. Ricardo Monteiro, acho que é o nome. Ela sempre falava dele com tanto orgulho, mas ele a abandonou. Não visita, não liga, nada. Partiu o coração dela. O mundo de Joana Costa parou por um momento. Ricardo Monteiro. O nome soava familiar, muito familiar. Ela havia trabalhado em alguns casos que envolviam a polícia, e esse nome aparecera algumas vezes, sempre associado a reclamações, a abusos de poder, mas nada que pudesse provar. Ela agradeceu a Dona Joana e desligou. Suas mãos tremiam quando pegou a carteira de identidade que a vizinha prometeu levar ao hospital naquela mesma manhã. Helena Monteiro da Silva, mãe de um inspetor de polícia que a havia abandonado. E agora ela estava em uma UTI, lutando pela vida, enquanto seu filho provavelmente nem sabia que ela existia. Ou será que sabia? Uma suspeita terrível começou a se formar na mente de Joana. Ela abriu seu sistema interno e procurou o nome Ricardo Monteiro. Lá estava. Inspetor da Zona Oeste, lotado na Delegacia Central.
Ela clicou em seu histórico de ocorrências recentes e então viu. Atropelamento na Avenida das Palmeiras, responsável pela investigação, inspetor Ricardo Monteiro. Data e hora, exatamente quando Helena deu entrada no hospital. O sangue de Joana gelou. Ele estava no caso. Ele estava investigando o atropelamento de sua própria mãe e nem sabia. Ou pior, sabia e não se importava. Ela pegou o telefone, as mãos suando frio, e ligou para o hospital. Preciso falar com a doutora Clarissa Oliveira. É urgente. É sobre a paciente sem identificação. Quando Clarissa atendeu, Joana falou rapidamente, contando tudo o que havia descoberto. Do outro lado da linha, o silêncio foi absoluto por longos segundos. Finalmente, Clarissa sussurrou. Meu Deus! O filho dela é o inspetor Ricardo Monteiro? O mesmo que veio aqui ontem e ordenou que eu desligasse os aparelhos? É. Joana confirmou, a voz dura. Ele é o filho dela, e ele nem sabe que está ordenando a morte da própria mãe. Ou talvez saiba, Clarissa disse, a voz quebrando. E simplesmente não se importe. As duas mulheres ficaram em silêncio, processando a magnitude daquela tragédia. Finalmente, Joana falou. Eu estou indo para o hospital agora. Vou levar os documentos. E vamos avisar ele. Mesmo que ele seja um monstro, ele precisa saber. Mas Clarissa tinha medo. E se ele não mudar de ideia? E se mesmo sabendo que é a mãe dele, ele ainda quiser desligar os aparelhos? Então, pelo menos a consciência dele vai carregar isso para o resto da vida. Joana respondeu com uma dureza que vinha de anos vendo o pior da humanidade. Uma hora depois, Joana chegou ao hospital carregando uma pasta com os documentos de Helena. A carteira de identidade velha e gasta, com a foto de uma mulher jovem e bonita que sorria para a câmera com esperança nos olhos. Certidões, recibos de pagamento de conta de luz e a foto que partiu o coração de Joana. A foto de Helena, jovem, segurando um menino pequeno nos braços, os dois sorrindo como se o mundo fosse só deles. Clarissa a recebeu na entrada da UTI. Seus olhos estavam vermelhos e ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Ela está estável, disse Clarissa, mas o tempo está se esgotando. O inspetor disse que voltaria hoje à tarde para confirmar que eu cumpri a ordem. Então, precisamos encontrá-lo antes disso. Joana disse, determinada. Onde ele está? Clarissa balançou a cabeça. Eu não sei. Eu tenho o número da delegacia dele, mas não sei se ele está lá. Joana pegou seu celular e ligou para a delegacia central. Quando atenderam, ela pediu para falar com o inspetor Ricardo Monteiro. É urgente, uma emergência familiar. Houve uma pausa, e então a voz entediada do atendente. Inspetor Monteiro está em uma reunião externa. Quer deixar recado? Não, eu preciso falar com ele agora. É sobre a mãe dele. É uma emergência médica. Outra pausa, mais longa. Olha, senhora, o inspetor nunca mencionou nada sobre mãe. Até onde eu sei, ele não tem família. Mas eu posso tentar transferir para o celular dele. A ligação foi transferida e o telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Finalmente, a voz irritada de Ricardo. Alô? Quem é? Inspetor Monteiro, meu nome é Joana Costa, sou assistente social. Preciso falar com o senhor sobre Helena Monteiro da Silva. Houve um silêncio do outro lado. Então, a voz de Ricardo, mais fria ainda. Eu não conheço ninguém com esse nome. Deve ser engano. Senhor, ela é sua mãe. Ela está internada no Hospital Municipal São Lucas, em estado grave. Ela foi atropelada ontem de manhã na Avenida das Palmeiras. O senhor é o investigador do caso. Outro silêncio, este mais longo. Quando o Ricardo falou novamente, havia algo diferente em sua voz, algo que Joana não conseguia identificar. Era medo?
Era culpa? Eu já disse, não conheço essa pessoa. E se ela está no hospital, tem médicos para cuidar dela. Não sei por que está me ligando. Porque ela é sua mãe, Senhor. E porque o Senhor ordenou que os aparelhos dela fossem desligados sem saber quem ela era. Dessa vez, o silêncio foi ensurdecedor. Joana podia ouvir a respiração pesada de Ricardo do outro lado da linha. Finalmente, ele falou, e sua voz estava estranha, estrangulada. Você está mentindo. Isso é algum tipo de golpe. Minha mãe não estaria catando lixo na rua. Ela tem uma casa, ela tem. Ele parou, incapaz de continuar a mentira. Porque a verdade era que ele não sabia onde sua mãe morava, o que ela fazia, se ela estava viva ou morta. Ele havia cortado todos os laços. Senhor, eu estou no hospital agora. Tenho os documentos dela aqui. Por favor, venha. Ela precisa de você. Ricardo desligou sem responder. Suas mãos tremiam tanto que ele quase derrubou o telefone. Ele estava em seu carro, estacionado em frente a uma padaria chique, onde havia parado para tomar café da manhã. O croissant pela metade em um prato de porcelana, de repente pareceu se transformar em cinzas em sua boca. Não podia ser verdade. Não podia. A mulher no leito 7, a indigente que ele havia descartado tão facilmente, não podia ser sua mãe. Era impossível. Era. Mas no fundo, ele sabia que era possível. Mais do que possível, era provável. Ele havia abandonado sua mãe há tanto tempo que nem sabia mais nada sobre sua vida. Por tudo que ele sabia, ela poderia estar morando nas ruas, catando lixo, morrendo sozinha. E ele havia ordenado que matassem ela. O pânico subiu por sua garganta como bile. Ele ligou o carro e dirigiu como um louco em direção ao hospital, furando sinais vermelhos, ultrapassando pela direita, buzinando para que os carros saíssem de seu caminho. Seu coração batia tão forte que ele achava que ia explodir. Por favor, por favor, por favor, ele murmurava como um mantra. Que seja mentira, que seja um engano. Por favor, Deus, se você existe, que seja um erro. Mas Deus, se existia, não estava ouvindo. Ou talvez estivesse, e esta fosse sua forma de justiça. Ricardo chegou ao hospital em 20 minutos, um trajeto que normalmente levaria 40. Ele abandonou o carro em uma vaga de ambulância e correu para dentro, seu distintivo na mão, gritando para que as pessoas saíssem do caminho. Onde está a UTI? Onde está a paciente sem identificação? Ele rugiu para a recepcionista, que apontou tremendo para o terceiro andar. Ele subiu as escadas correndo, seu coração explodindo no peito, suor escorrendo por sua testa. Quando chegou à UTI, Joana e Clarissa estavam esperando. Elas olharam para ele, e em seus olhos ele viu algo que nunca havia visto direcionado a ele antes. Compaixão misturada com repulsa. É ela? Ricardo perguntou, a voz rouca. A mulher do leito 7 é Helena Monteiro? Clarissa assentiu lentamente, estendendo a carteira de identidade. Ricardo a pegou com mãos trêmulas. Ele olhou para a foto desbotada de uma mulher que ele não via há tanto tempo. Mas ele a reconheceu. Claro que reconheceu. Aqueles olhos gentis, aquele sorriso que sempre perdoava tudo. Onde está ela? Ele sussurrou. Eu preciso vê-la. Clarissa o guiou pelo corredor silencioso. Cada passo parecia uma eternidade. Quando eles chegaram ao leito 7, quando ele viu a figura pequena e frágil, conectada a todos aqueles tubos e máquinas, quando viu o rosto inchado e machucado, mas ainda inconfundivelmente dela, Ricardo Monteiro desabou. Seus joelhos falharam e ele caiu no chão, um som animal e primitivo escapando de sua garganta. Não, 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 não! Mãe! Mamãe! Deus! O que eu fiz?
Clarissa e Joana observaram em silêncio enquanto o homem que havia sido tão cruel, tão frio, se desintegrava diante delas. Mas a compaixão que sentiam era limitada, porque elas sabiam o que ele havia feito, a ordem que havia dado. Inspetor, Joana disse suavemente, há algo que o senhor precisa saber. Ricardo ergueu o rosto banhado em lágrimas. O quê? O que mais pode haver? O prazo que o senhor deu para desligar os aparelhos, ele termina em 6 horas. Não. Ricardo se levantou cambaleante. Não, eu cancelo a ordem. Eu fui um idiota, um monstro. Mas eu cancelo. Façam tudo para salvá-la. Tudo. Não importa o custo. Clarissa respirou fundo. Vamos fazer tudo o que pudermos, inspetor, mas o senhor precisa entender, ela está muito grave. O traumatismo craniano, as lesões internas, mesmo com tratamento intensivo, as chances são mínimas. Eu não me importo com as chances, Ricardo gritou. Ela é minha mãe! Salvem ela! Por favor! Ele se aproximou do leito, pegando a mão inerte e fria de Helena. Era a primeira vez que ele tocava sua mãe em 5 anos. A pele dela estava áspera, calejada de tanto trabalho. As veias salientes, os dedos curvados pela artrite. As mãos de uma mulher que trabalhou até o corpo pedir clemência. Mãe, ele sussurrou, sua voz quebrada. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Por favor, não me deixe. Não assim. Não antes de eu poder pedir perdão. Mas Helena não podia ouvi-lo. Ela estava muito longe, em um lugar entre a vida e a morte, onde as vozes do mundo real eram apenas ecos distantes. Ricardo ficou ali, segurando a mão dela, chorando como não chorava desde criança. Clarissa e Joana eventualmente se retiraram, deixando-o com sua dor e sua culpa. As horas passaram. Ricardo não saiu do lado da mãe. Ele falava com ela, contando coisas que nunca havia dito, pedindo perdão por coisas que nunca poderia desfazer. Lembra quando eu era pequeno e tinha medo do escuro? Você dormia comigo no chão do meu quarto até eu pegar no sono. Lembra quando eu ganhei aquela bolsa de estudos e você chorou de felicidade? Você disse que eu seria alguém na vida, que faria a diferença no mundo. Sua voz quebrou. E olha o que eu me tornei. Um monstro. Um filho que abandonou a própria mãe. Um homem que quase matou a única pessoa que sempre me amou de verdade. As máquinas continuavam seu ritmo constante, indiferentes à dor humana ao seu redor. Bip, bip, bip. Cada som 1 segundo a mais de vida, mas também 1 segundo mais perto do fim. À tarde, Clarissa voltou para verificar os sinais vitais de Helena. Ela evitou o olhar de Ricardo, focando em seu trabalho profissional. Mas quando terminou, ela não pôde deixar de falar. Inspetor, ela começou, a voz cuidadosa. Eu não sei se isso ajuda, mas os estudos mostram que mesmo em coma, pacientes podem ouvir vozes familiares. Continue falando com ela. Talvez, em algum nível, ela saiba que você está aqui. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Quando Clarissa saiu, ele se aproximou mais, colocando o rosto perto do dela. Mãe, eu estou aqui. Seu riquinho está aqui. Eu sei que não mereço, mas por favor, volte. Por favor, me dê uma chance de consertar tudo. Eu vou mudar, eu prometo. Vou cuidar de você. Vou te dar tudo o que você merece. Aquela casa grande que eu prometi quando era criança, lembra? Vou construir ela para você. Você nunca mais vai precisar trabalhar. Nunca mais vai passar necessidade. Mas as promessas soavam vazias, mesmo para seus próprios ouvidos. Porque ele sabia que era tarde demais. Tarde demais para casas grandes. Tarde demais para compensar anos de abandono. Tarde demais para ser o filho que ela merecia.
A noite caiu novamente sobre São Paulo, e com ela veio um frio estranho, incomum para a época. Ricardo tirou seu próprio casaco e colocou sobre o corpo de Helena, como se isso pudesse aquecê-la, protegê-la. Teresa, a enfermeira, trouxe café para ele e um pão com manteiga. Você precisa comer alguma coisa, inspetor. Não vai ajudar sua mãe se você desmaiar aqui. Ricardo aceitou o café, mas não conseguiu engolir o pão. Seu estômago estava fechado, revirado pela culpa. Teresa, ele disse de repente, você conhece ela? Minha mãe? Ela já esteve aqui antes? Teresa assentiu lentamente. Algumas vezes. Ela vinha fazer limpeza voluntária na ala pediátrica. Brincava com as crianças doentes, contava histórias para elas. Sempre trazia balas caseiras que ela mesma fazia. As crianças amavam ela. Ricardo sentiu uma nova onda de dor. Claro que ela fazia isso. Claro que mesmo sem ter nada, ela dava aos outros. Porque era assim que ela era. Sempre foi. Ela falava do Senhor, Teresa continuou, sua voz gentil, mas firme. Dizia que tinha um filho importante, um policial que protegia a cidade. Ela tinha tanto orgulho. Mas a gente via nos olhos dela que ela sentia falta. Que ela queria que ele visitasse, nem que fosse só uma vez. As palavras eram punhais no coração de Ricardo, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Ela nunca disse nada ruim sobre mim? Ele perguntou, quase esperando, quase querendo ouvir que sim, que ela o odiava por tê-la abandonado. Mas Teresa balançou a cabeça. Nunca. Ela sempre te defendia. Dizia que você estava ocupado salvando vidas, fazendo a diferença. Ela acreditava em você, mesmo quando ninguém mais acreditava. Ricardo enterrou o rosto nas mãos. O peso da culpa era esmagador, insuportável. Como ela podia ainda acreditar nele depois de tudo? Como ela podia ainda o amar? As horas se arrastaram. Meia-noite veio e foi. A UT1 estava silenciosa, exceto pelos sons das máquinas e o ocasional passo de enfermeiros fazendo suas rondas. Foi às 3h15 da manhã que aconteceu. Ricardo estava quase dormindo, sua cabeça apoiada na beirada da cama, ainda segurando a mão da mãe. De repente, ele sentiu algo. Um aperto fraco, quase imperceptível, mas estava lá. Seus olhos se arregalaram. Mãe? Mãe, você está me ouvindo? Aperte minha mão se você está me ouvindo. Houve outro aperto, um pouco mais forte dessa vez. O coração de Ricardo explodiu em esperança. Ele apertou o botão de chamada freneticamente. Enfermeira! Doutora! Ela está acordando! Clarissa chegou correndo, ainda sonolenta de um cochilo rápido na sala de descanso. Ela verificou os monitores, os olhos se arregalando. A atividade cerebral está aumentando. Ela está tentando acordar. Mãe, está tudo bem. Eu estou aqui. Você está segura. Ricardo continuava falando, sua voz uma mistura de súplica e esperança. Lentamente, agonizantemente devagar, as pálpebras de Helena começaram a se mover. Um tremor pequeno, depois outro, e então, milagrosamente, elas se abriram. Seus olhos estavam turvos, confusos, mas vivos, tão vivos. Eles vagaram pelo quarto, pelas máquinas, pelas luzes, tentando entender onde estava. E então eles encontraram o rosto dele. Por um longo momento, ela apenas olhou. Ricardo segurou a respiração, esperando o reconhecimento, esperando qualquer sinal de que ela sabia quem ele era. E então, com um esforço enorme, com uma voz tão fraca que era quase inaudível, Helena sussurrou uma única palavra. Riquinho. O nome atingiu Ricardo como um soco. Aquele apelido que ele odiava quando adolescente, que havia proibido ela de usar. Agora,
Era a coisa mais linda que ele já havia ouvido. Sim, mãe, sou eu. Estou aqui. Uma lágrima solitária escorreu pelo canto do olho de Helena. Sua mão apertou a dele com mais força. Sabia que você viria, ela sussurrou. Sempre soube. E com aquelas palavras, algo dentro de Ricardo quebrou completamente. Ele desabou sobre a cama, soluçando incontrolavelmente. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo. Por ter te abandonado, por ter sido um filho terrível. Desculpa, desculpa, desculpa. A mão frágil de Helena tocou seu cabelo, acariciando-o como fazia quando ele era criança e tinha pesadelos. Está tudo bem, meu filho. Você está aqui agora. É tudo o que importa. Mas não estava tudo bem. E ambos sabiam. Porque mesmo enquanto falavam, os monitores mostravam uma verdade cruel. A pressão sanguínea de Helena estava caindo. O coração, fraco demais, lutava contra o inevitável. Clarissa viu os números e seu coração afundou. Ela trocou um olhar com Teresa, que balançou a cabeça tristemente. Elas sabiam o que estava vindo. Era apenas uma questão de tempo. Mãe, você vai ficar bem, Ricardo mentia desesperadamente. Os médicos vão cuidar de você. Vamos para casa juntos. Aquela casa grande que eu prometi, lembra? Vamos morar lá, só nós dois. Helena sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Sempre foi um sonhador, meu menino. Ela tossiu, e um pouco de sangue apareceu em seus lábios. Mas não preciso de casa grande. Só precisava de você. Não fala assim, Ricardo implorou. Você não vai me deixar. Não agora que eu finalmente voltei. Mas a vida não funciona assim, filho. Helena fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Eu cometi erros também. Mimei você demais quando pequeno. Te protegi de todas as dores. E quando você cresceu e viu como o mundo era duro, você não estava preparado. Nada disso foi culpa sua, mãe. Foi tudo eu. Eu escolhi me afastar. Eu escolhi a vergonha sobre o amor. Eu sou um covarde. Você é humano, Helena sussurrou. E humanos cometem erros. A mão dela apertou a dele mais uma vez. Mas prometa uma coisa para mim. Qualquer coisa, mãe. Qualquer coisa. Seja melhor. A voz dela estava ficando mais fraca. Seja o homem que eu vi em você quando era criança. Use seu poder para proteger as pessoas como eu, não para machucá-las. Eu prometo. Ricardo chorava abertamente agora. Eu vou mudar. Vou consertar tudo. Compartilhe essa história se você acredita que nunca é tarde para pedir perdão, mas às vezes é tarde demais para ouvir a resposta. Os monitores começaram a apitar mais alto. A pressão sanguínea de Helena despencou. Seu coração, já tão fraco, começou a falhar. Clarissa se moveu rapidamente, verificando os aparelhos, mas ela sabia que não havia nada mais a fazer. O corpo de Helena havia lutado o máximo que podia. Agora estava cedendo. Não, não, não. Ricardo murmurava como um mantra quebrado. Por favor, Deus, não. Não a leve agora. Não assim. Mas as súplicas de um homem, mesmo as mais desesperadas, não podem segurar uma alma que está pronta para partir. Helena abriu os olhos mais uma vez, usando suas últimas reservas de força para olhar para o filho. Te amo, meu riquinho. Sempre amei. Sempre vou amar. E então, com o último suspiro suave, Helena Monteiro da Silva fechou os olhos pela última vez. O monitor emitiu um som longo e contínuo, aquela linha verde se transformando em uma reta plana e implacável. Mãe! Ricardo sacudiu gentilmente o corpo dela. Mãe, acorda! Por favor, acorda! Não me deixa. Eu acabei de te encontrar de novo. Mas ela já havia partido. E desta vez não havia mais volta.
Clarissa tocou o ombro de Ricardo suavemente. Sinto muito. Ela se foi. Ricardo não reagiu no início. Ele apenas ficou ali, segurando a mão que já começava a esfriar, olhando para o rosto que agora estava em paz, livre da dor. E então, a realidade caiu sobre ele com a força de uma avalanche. Ele havia matado sua própria mãe. Oh, não diretamente, não com suas próprias mãos, mas com sua negligência, com seu abandono, com sua ordem cruel de desligar os aparelhos sem sequer verificar quem ela era. Ele havia assinado a sentença de morte da única pessoa que sempre o amou incondicionalmente. O grito que saiu de sua garganta era animal, primitivo. Era o som de uma alma se despedaçando, de um homem percebendo tarde demais o preço de suas escolhas. Ele desabou sobre o corpo da mãe, abraçando-a, como se pudesse de alguma forma transferir sua própria vida para ela, trazê-la de volta. Teresa e Clarissa se afastaram, dando-lhe espaço para seu luto. Elas haviam visto morte antes, muitas vezes, mas esta era diferente. Esta carregava o peso de uma tragédia que poderia ter sido evitada, de um amor que foi descoberto tarde demais. Ricardo ficou ali por horas. Mesmo depois que o corpo de Helena foi preparado para ser levado ao necrotério, mesmo depois que as máquinas foram desligadas e silenciadas, ele não conseguia se mover. Estava preso naquele momento, naquela última memória da mãe dizendo que o amava, mesmo depois de tudo que ele havia feito. Foi só quando o sol começou a nascer, lançando luz dourada através das janelas da UTI, que Ricardo finalmente se levantou. Seus olhos estavam vazios, vidrados. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em uma noite. Clarissa se aproximou hesitante. Inspetor, vamos precisar fazer alguns papéis para a liberação do corpo, para o funeral. Ricardo assentiu mecanicamente. Pode mandar para mim. Eu cuido de tudo. Ela merece o melhor funeral, o melhor caixão, as melhores flores. Tudo que eu nunca dei a ela em vida. As palavras eram amargas em sua boca, porque ambos sabiam que flores em um funeral não compensavam anos de ausência. Um caixão caro não desfazia o abandono. Nos dias que se seguiram, a história vazou. Não toda ela, mas o suficiente. A imprensa começou a farejar algo estranho. Um inspetor de polícia, conhecido por sua dureza, de repente organizando um funeral elaborado para uma mulher pobre da favela. Jornalistas investigativos começaram a fazer perguntas. E então, alguém falou. Talvez tenha sido um funcionário do hospital, talvez um policial com rancor antigo de Ricardo. Mas a verdade saiu. A história completa, desde a ordem fria para desligar os aparelhos até a descoberta devastadora de que a paciente era sua própria mãe. A manchete estava em todos os jornais. Inspetor ordena desconexão de aparelhos e indigente descobre tarde demais que era sua mãe. A foto de Ricardo, tirada na saída do hospital com o rosto destruído pela dor, estava ao lado de uma foto antiga de Helena, sorrindo. Aquela mesma do documento que dizia: "Eu e meu riquinho, meu tesouro". A reação pública foi imediata e feroz. Nas redes sociais, o nome de Ricardo Monteiro se tornou sinônimo de crueldade e negligência filial. Petições pedindo sua demissão circularam, reunindo centenas de milhares de assinaturas. Protestos aconteceram em frente à delegacia onde ele trabalhava. Mas a punição pública era nada comparada ao inferno privado que Ricardo habitava. Ele não conseguia dormir sem ver o rosto da mãe. Não conseguia comer sem lembrar das marmitas que ela fazia e ele rejeitava. Não conseguia respirar sem sentir o peso esmagador da culpa. Bárbara, sua namorada, o deixou assim que o escândalo estourou.
Não com compaixão ou tristeza, mas com raiva por ele ter arruinado a imagem pública deles, por ter se tornado uma vergonha. Ela pegou todas as joias que ele havia dado, deixou as chaves do apartamento na mesa e saiu sem olhar para trás. Os amigos, aqueles poucos que ele tinha, todos produtos de conveniência e interesse, desapareceram. As ligações pararam de ser atendidas, os convites para eventos sociais foram cancelados. Ricardo Monteiro havia se tornado um pária, um exemplo vivo de tudo que pode dar errado quando um homem esquece de onde veio. A investigação interna foi rápida e brutal. Seu histórico de corrupção, que antes era sussurrado, mas nunca provado, de repente tinha testemunhas dispostas a falar. Comerciantes que ele havia extorquido, pessoas que ele havia ameaçado, tudo veio à tona. O caso da mãe havia aberto as comportas e agora a maré de acusações era imparável. 3 semanas após a morte de Helena, Ricardo foi oficialmente demitido da polícia. Sua pistola, seu distintivo, tudo o que definia sua identidade por tantos anos, foram tirados dele em uma cerimônia fria e impessoal. Ele não lutou, não protestou, apenas aceitou, porque sabia que merecia tudo aquilo e muito mais. O apartamento chique foi perdido quando ele não conseguiu pagar o aluguel astronômico. A BMW foi vendida para pagar as dívidas que se acumulavam. As roupas de grife, os relógios caros, tudo foi sumindo até que Ricardo se viu morando em um quarto minúsculo de pensão, o mesmo tipo de lugar onde sua mãe provavelmente vivera nos últimos anos. A ironia não passou despercebida por ele. Ele havia corrido tanto da pobreza, havia feito coisas tão terríveis para nunca mais voltar para lá, e agora estava exatamente onde começou. Só que agora estava sozinho. Não tinha a mãe para tornar aquele lugar em um lar, para transformar miséria em algo suportável com seu amor. O funeral de Helena foi pequeno, mas digno. Ricardo havia usado suas últimas economias para fazer do jeito que ela merecia. Um caixão simples, mas bonito. Flores frescas, uma missa em uma igreja de verdade, não apenas uma bênção apressada no cemitério. Mas quem veio não foi por Ricardo. Foram os vizinhos da favela, as crianças do hospital que ela visitava, Dona Joana que chorou como se tivesse perdido uma irmã. Foram as pessoas que Helena havia tocado com sua bondade, sua gentileza, seu amor incondicional por todos. Ricardo ficou sozinho em um canto, assistindo pessoas que conheceram sua mãe por apenas alguns anos falarem dela com mais carinho e conhecimento do que ele, que foi seu filho por 38 anos. Cada palavra de elogio era um lembrete de tudo que ele havia perdido, de quem ele havia abandonado. Quando chegou sua vez de falar, ele não conseguiu. Subiu ao púlpito, olhou para as poucas dezenas de pessoas ali presentes e as palavras simplesmente não vieram. O que ele poderia dizer? Que era um filho terrível? Que havia matado a própria mãe com sua negligência? Que daria tudo, absolutamente tudo, por mais 5 minutos com ela? Ele desceu do púlpito em silêncio e o padre, entendendo, continuou a cerimônia. Quando o caixão foi baixado à terra, quando a primeira pá de terra caiu sobre a madeira com um som oco e final, Ricardo sentiu como se uma parte de si estivesse sendo enterrada também. Nos meses que se seguiram, Ricardo vagou pela cidade como um fantasma. Sem trabalho, sem amigos, sem propósito. Ele tentou conseguir emprego, mas seu nome estava queimado. Ninguém queria contratar o homem que ordenou a morte da própria mãe, mesmo que tecnicamente não soubesse quem ela era no momento. Uma noite, ele se encontrou de volta na favela do Jardim Esperança, na frente da casa minúscula onde sua mãe havia morado. Estava vazia agora, abandonada.
A porta estava entreaberta, balançando com o vento. Ele entrou, e o cheiro de mofo e abandono o atingiu. Mas, sob tudo isso, ele ainda podia sentir um traço do perfume barato que sua mãe sempre usava, aquele que ele costumava dizer que era enjoativo quando adolescente. A casa era exatamente como ele esperava. Pobre, mas limpa. Móveis velhos, mas bem cuidados. E nas paredes, fotos. Dezenas delas. Todas dele. Ricardo aos 5 anos, sorrindo sem os dentes da frente. Ricardo aos 10, em seu primeiro dia de escola. Ricardo aos 18, na formatura que ele a proibiu de comparecer, mas ela obviamente havia ido escondida e tirado fotos de longe. E em destaque, na parede principal, a foto dele de uniforme no dia que se tornou inspetor. Ela havia emoldurado com um quadro caro, provavelmente caro demais para o orçamento dela. Embaixo, com a letra caprichada dela, estava escrito: "Meu orgulho, meu filho, meu herói." Ricardo desabou ali mesmo no chão daquela casa, cercado por evidências do amor que ele havia descartado tão facilmente. Ele chorou até não ter mais lágrimas, até seu corpo estar exausto e sua alma vazia. Foi Dona Joana, a vizinha, que o encontrou na manhã seguinte, ainda encolhido no chão da casa de Helena. Ela o ajudou a se levantar, ofereceu café, uma conversa. E foi com ela que Ricardo finalmente conseguiu falar, realmente falar sobre tudo. "Eu a matei", ele disse, a voz sem vida. "Eu matei minha própria mãe." Dona Joana balançou a cabeça. "Você a magoou, isso é verdade. Você a abandonou, e isso foi cruel. Mas o que a matou foi o acidente, não você. E nos últimos momentos dela, você estava lá. Ela morreu sabendo que você a amava." "Mas será que eu a amava?" Ricardo questionou. "Como eu posso dizer que amava alguém que eu abandonei por anos? Amor não é só palavras, é ações. E minhas ações mostraram que eu não dava a mínima." "Amor é complicado, filho." Dona Joana segurou a mão dele. "Você cometeu erros terríveis. Mas a Helena nunca parou de acreditar em você. E se ela pudesse falar agora, sabe o que ela diria?" "O quê?" "Ela diria para você usar essa dor, essa culpa, para ser melhor. Para honrar a memória dela sendo o homem que ela sempre acreditou que você era." Ricardo queria acreditar nisso, mas o caminho de volta parecia impossível de longo, muito íngreme. Como ele poderia consertar uma vida inteira de erros? Mas talvez fosse exatamente esse o ponto. Talvez não fosse sobre consertar o passado, mas sobre construir um futuro diferente. Um futuro onde ele usasse sua experiência, sua dor, para impedir que outros cometessem os mesmos erros. Lentamente, muito lentamente, Ricardo começou a reconstruir sua vida. Não para o que era antes, isso nunca poderia ser recuperado. Mas para algo novo, algo com propósito. Ele começou a fazer trabalho voluntário na mesma ala pediátrica do hospital onde sua mãe ajudava. Lendo histórias para crianças doentes, fazendo elas rirem, dando a elas a atenção e o amor que ele havia negado à própria mãe. Ele criou uma fundação pequena, usando o pouco dinheiro que ainda tinha, para ajudar idosos abandonados, pessoas como sua mãe que eram invisíveis para a sociedade. Não era grande, não era suficiente, mas era alguma coisa. E toda semana, religiosamente, ele visitava o túmulo de Helena. Às vezes levava flores, às vezes apenas se sentava ali, conversando com ela, contando sobre as crianças que havia ajudado, as vidas que havia tocado. "Não sei se você pode me ouvir, mãe," ele dizia, a mão tocando a lápide fria. "Não sei se você pode me perdoar, mas eu estou tentando. Todos os dias estou tentando ser o homem que você acreditava que eu era."
O vento sussurrava entre as árvores do cemitério, e Ricardo escolhia acreditar que era ela, dizendo que sabia, que sempre soube, que nunca parou de acreditar. Deixe seu comentário contando o que você acha sobre essa história. E se inscreva no canal para mais histórias que fazem a gente repensar nossas escolhas. A história de Ricardo Monteiro e Helena se tornou uma lenda urbana em São Paulo. Uma história contada em rodas de conversa, compartilhada em grupos de WhatsApp, usada por pais para ensinar filhos sobre o valor da família. Alguns detalhes foram exagerados, outros suavizados, mas a essência permanecia. Um homem que teve tudo e perdeu tudo porque esqueceu de onde veio. Uma mãe que amou até o último suspiro, mesmo quando esse amor não foi correspondido. Uma tragédia que poderia ter sido evitada se apenas o orgulho tivesse sido menor, se apenas o amor tivesse sido maior. Anos depois, quando Ricardo já era um homem de cabelos grisalhos, trabalhando humildemente em abrigos para moradores de rua, alguém lhe perguntou se ele tinha arrependimentos. Ele pensou por um longo momento antes de responder. Tenho uma vida inteira de arrependimentos. Mas o maior não foi ter sido corrupto ou ter abusado do poder. Foi ter esquecido que antes de ser inspetor, antes de ser qualquer coisa, eu era filho.